Política S, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo. Olá, eu sou Vitor Taveira, você está assistindo, ouvindo o Política S, programa sobre política e poder no Espírito Santo, aqui no Século Diário. Esse programa e outros você encontra nos canais Século Diário do YouTube, nas plataformas de áudio e também nos encontra no Instagram, @TV Século. Hoje a convidada é a Célia Tavares, que é coordenadora do escritório do Ministério da Cultura no Espírito Santo e cotada como candidata à Prefeitura de Cariacica em 2024. Vamos falar um pouquinho dessas duas coisas. Começando, Célia, sobre esse seu desafio, né, agora à frente desse escritório, né, que é uma coisa nova do Ministério da Cultura, no momento em que estamos aí com leis federais, como a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc, né? Quer dizer, muitos recursos vindo para a cultura e o Ministério um pouco expandindo, né? O Ministério do governo Lula, você, né, não falei ainda, mas é militante aí do Partido dos Trabalhadores há muito tempo, quer dizer, compõe essa construção. Como é que está sendo assim, essa experiência né, nessa área da cultura junto ao Ministério? Olá a todos que nos assistem, muito obrigada, Vitor, né, pelo convite de falar um pouco sobre este cargo que nós estamos ocupando. O MINC voltou, o Ministério da Cultura voltou. É bom que a gente fale isso, porque nos últimos 4 anos nós tivemos muitos ataques à democracia, ataques a muitos setores que sustentam a democracia. Dentre estes setores, nós tivemos 3 que foram, na minha opinião, os mais atacados, né? A cultura, a ciência e a educação. E com a volta, né, do presidente Lula, com a retomada do Ministério da Cultura, com a nossa ministra Margarete Menezes, foram criados escritórios do Ministério em cada unidade da federação, e nós estamos assumindo agora, recentemente, né, dia 6, saiu a nossa nomeação, dia 9 nós tomamos posse, estamos contribuindo, né, para essa retomada da cultura. E, como você bem disse, né, não basta ter um ministério, é preciso ter recursos, e nós temos recursos agora, né, para a cultura. A Lei Paulo Gustavo, com as prefeituras recebendo esses recursos, o Estado recebendo, os editais saindo. Nós temos a Aldir Blanc, né, a Política Nacional Aldir Blanc. Foi recentemente regulamentada. Recentemente regulamentada. Né? E nós teremos, nos próximos 5 anos, 15 bilhões de investimento em cultura, 3 bilhões ano nos próximos 5 anos, o que significa dizer que nós temos muito o que fazer. E, para isso, o Ministério da Cultura precisa ficar mais perto, para fazer uma articulação, né, com os estados, com as prefeituras, com os trabalhadores da cultura, com os fazedores de cultura. Né? Nossa tarefa é fazer essa articulação e estar perto. Nós estamos agora no momento, né, de organização das conferências municipais. Depois nós vamos ter, agora em dezembro, a Conferência Estadual, e em março de 2024 nós vamos ter a Conferência Nacional de Cultura, que tem como tema democracia e direito à cultura. Então, esse é o mote de todo o governo, né? Depois de muitos ataques à democracia, nós precisamos defender a democracia, e a cultura, na minha opinião, é um meio pelo qual nós podemos dar sustentação. Não existe transformação social que não passe pela cultura. É interessante esse momento também, né? Logo no primeiro governo está acontecendo várias conferências, né? Retomada desse processo de participação social. Várias conferências acontecendo, inclusive em paralelo, né? Esse ano, tudo acontecendo, voltando, essa movimentação democrática da sociedade civil e do próprio poder público também, né? Que também está envolvido. Então, é um momento interessante. Mas, assim, essa sua ida para esse posto, né? Que é importante, né? Um posto federal dentro do Estado do Espírito Santo, pela primeira vez. Alguns viram como algo que talvez, né, ela está entrando agora, será que ela desistiu de ser candidata em Cariacica? Para outros, não, ao contrário, ela está num posto que vai dar também visibilidade, vai estar mantendo, né, as articulações. Então, eu queria saber um pouco disso, como é que você está pensando, né, nessa questão das eleições, porque as articulações estão muito fortes, né, principalmente do próprio prefeito, Clério Sampaio, que está aí, né, já também em tom de campanha, assim como muitos outros a gente tem acompanhado também na Assembleia Legislativa e tudo mais.
Vitor, eu sou uma pessoa muito focada no que eu faço, né? Eu determino metas e trabalho para cumpri-las. Eu estou focada neste trabalho da coordenação, né, do escritório, né? Essa discussão de campanha é uma discussão que fica com o partido. Obviamente, eu sou uma militante, eu participo das discussões. Nós estamos tendo os encontros municipais este ano de reorganização partidária, e eu, como militante, eu participo disso. Mas, como profissional, como pessoa, né, que estudou, que vivencia, que sabe a importância que tem a cultura, eu hoje digo para todas as pessoas que me perguntam: o que você está fazendo, o que você vai fazer? Hoje eu estou focada no trabalho do Ministério da Cultura, hoje eu estou focada que as conferências aconteçam, hoje eu estou focada que os editais cheguem mais perto das pessoas, principalmente aquelas pessoas em situação mais vulnerável. Esse é o foco que nós temos hoje. O que não quer dizer que a gente não participe das discussões. No meu caso, especificamente, de Cariacica, existe um momento de reorganização do partido, isso está acontecendo, né, em termos de diretório, em termos de executiva, em termos de presidência, e eu tenho companheiros e companheiras que estão participando desta organização, e é uma tarefa que eles estão cumprindo. Neste momento, eu cumpro a tarefa de garantir o direito à cultura. Essa tarefa, este é o meu foco, trabalho com isso, e estas discussões elas vão acontecendo naturalmente. É óbvio que eu vejo Cariacica como, né, uma cidade, a minha cidade, que está triste. Né? Se você vê hoje, né, se você conversa com as pessoas hoje, você percebe, as pessoas estão tristes. Olha, só para você ter uma ideia, eu aniversariei em agosto, eu recebi um parabéns de uma pessoa que veio na rede social, no meu privado, me dar os parabéns. E disse assim: Célia, eu acompanho suas redes, eu te admiro, mas eu não posso te cumprimentar publicamente, porque essa pessoa tem um cargo na prefeitura, ela não pode, né, demonstrar uma civilidade, cumprimentar o outro pelo aniversário. Falou isso no meu privado. Aí eu ainda brinquei com essa pessoa: não é triste viver numa cidade que você não possa dizer feliz aniversário para uma pessoa, né? As pessoas podem se cumprimentar, as pessoas podem ser solidárias entre si, as pessoas podem fazer disputas políticas, e essas disputas políticas não deveriam interferir nesse tipo de relação. Por outro lado, também, né, logo depois que eu vivenciei o processo da última eleição, onde nós fomos para o segundo turno, aconteceram algumas coisas estranhas, né? Parece que instituíram uma lei da mordaça, que as pessoas não podem, né, falar, e, ao mesmo tempo, parece que existem pessoas que ficam bisbilhotando, verificando o que o outro está fazendo. Eu fui muito agredida na campanha, e continuaram as agressões pós-eleição, a ponto de que eu tive que processar uma pessoa que qualquer postagem que eu fazia no Facebook, essa pessoa ia lá me agredir. E aí eu comecei a reparar que era toda postagem. Inclusive, por exemplo, eu fui a uma missa, né, de ordenação de um amigo e postei a foto com esse amigo que se ordenou padre. Essa pessoa foi lá me agredir. Eu falei: gente, não é possível. Quem é essa pessoa? E eu não conhecia. Aí fui procurar. E aí identifiquei que era um cargo comissionado da prefeitura. E eu processei essa pessoa. Eu ganhei o processo. Peguei esse recurso e, né, doei para uma pessoa que tinha necessidade. Eu sei, fiz feliz alguém. Eu acho que essa é a nossa tarefa. Mas isso é triste, você, né, conviver com esse tipo de coisa, e isso está acontecendo muito. Eu imagino que essas questões estarão nas discussões do processo eleitoral, porque não é possível que uma cidade tenha que conviver com lei da mordaça, tenha que conviver onde as pessoas não possam expressar minimamente civilidade, que as pessoas não possam dizer: gosto de você, que bom, né? Não pensamos da mesma forma, temos ideologias diferentes, mas a gente pode viver bem. Eu desejo uma cidade assim, e eu espero que no processo eleitoral seja, né, quem esteja fazendo as disputas, que essas questões emerjam para que Cariacica possa ser feliz. Se eu fosse publicitário de marketing político, já tiraria o slogan da campanha agora. Você trouxe aí. Mas olha só, uma coisa interessante, né, que você falou da reorganização do partido, né? A gente teve uma questão que que era o único vereador do partido, André Lopes, né, que era do PT e era da base de Euclério Sampaio,
né, o prefeito eleito pela União Brasil, né, no caso, agora foi para o MDB, e isso gerou atritos internos, ele saiu do partido, acabou de se filiar ao PSB, né, se reafirmando como uma pessoa de visão progressista, mais da base do Euclério, mas ele levou essa contradição com ele, né, eu vejo como uma contradição, levou com ele para o PSB, enfim, o Euclério também está bem relacionado com o governador, né, e tudo mais. Essa questão está resolvida? Como é que está a saída dele? Um pouco que resolve essa questão? Ou ainda há tensões, né, no partido sobre a possibilidade de lançar uma candidatura própria ou não, né? E esse ou não seria apoiar Euclério ou seria a possibilidade de apoiar outra candidatura? Isso está em questão? Eu não vejo nenhum sentido do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras apoiar o prefeito, visto que são projetos muito antagônicos. O ex-presidente do PT viveu esse dilema, né, de ser de um partido que tinha uma proposta diferente do que está sendo implementado em Cariacica e resolveu ser base. Então, foi muito ruim do ponto de vista partidário. Desejamos que ele seja feliz na escolha que ele fez e que o PT retome, né, aquilo que é próprio dele, né? Porque você imagina, com tantos problemas que a cidade tem, não ter uma voz dentro da Câmara de Vereadores para fazer as críticas necessárias. Não é oposição por oposição, mas é apontar as coisas que não estão boas e fazer discussão com elas. Então, né, quando você tem tantos problemas na cidade, quando você tem, né, por exemplo, uma ausência de transparência. Agora mesmo saiu no jornal, né, Cariacica está lá, acho que segunda colocação de prefeitura que omite, que não demonstra, que não dá transparência às emendas que recebe. Emendas são recursos financeiros. Né? E nós de Cariacica sabemos perfeitamente bem, por exemplo, que quando o Helder coloca emenda, isso é escondido, eles não falam. E sequer ele é convidado para... Falando do nosso deputado Helder Salomão, que ajuda muito a cidade de Cariacica, mas eles omitem. E agora está nos jornais lá o quanto isso é verdadeiro. Né? Cariacica está em segundo lugar em omissão, né, das verbas que recebe de emendas parlamentares. Então, tem tanta coisa que uma Câmara de Vereadores pode fazer para ajudar a cidade e cumprir a sua função constitucional, que é fazer leis e fiscalizar, é o que a gente menos vê na nossa cidade de Cariacica. O vereador podia ter feito isso, podia ter seguido esse caminho, mas ele fez uma escolha diferente, então que seja feliz onde ele está e que deixe o partido cumprir, né, com seus objetivos para o qual ele foi criado, que é apresentar propostas que melhorem a vida do nosso povo. Você falou de algumas questões, assim como a questão de transparência, da própria, ali, digamos, bisbilhotagem, né? Essas questões. Eu queria saber, em termos de políticas públicas, principalmente o que você vê, quais são os setores que você vê que estão com problemas, o que está dando certo também. Olha, você hoje, qualquer momento que você chegar em Cariacica, você vai encontrar de forma gritante problema na saúde. Problema sério, as pessoas estão permanentemente reclamando, né, do atendimento, da ausência de especialistas, de especialidades. Então, isso é gritante. A educação também, né, você conversa com os profissionais da educação, também é outra área muito gritante. Você mencionou agora há pouco, né, a boa relação com o governador Casagrande é o prefeito de Cariacica, porque todas as obras estruturantes que lá acontecem são obras do governo do Estado. Então, existe... Como ele é governador do Estado, não é ele quem decide onde vai ser aplicado, é a prefeitura, e a prefeitura fez uma inversão de prioridades, né? Em vez de atender as pessoas nas suas necessidades mais urgentes, por exemplo, saúde e educação, ele opta por outras áreas, né? Ele opta por pintar ali uma reforminha numa praça. Outro dia eu fiquei, gente, não só eu não, as pessoas também. Pegou uma rotatória, pintou a rotatória e botou lá aqueles instrumentos de atividade física e chamou de praça. Aquilo é uma rotatória, aquilo não é uma praça, né? Então, tem uma inversão completa de prioridades na cidade de Cariacica. Eu falo isso como cidadã, eu falo isso como uma pessoa que conhece bem a cidade e sabe quais são as necessidades. Outro ponto também importante é que não se governa uma cidade sem diálogo. É preciso dialogar, e é preciso dialogar com todos. Você não tem que escolher com quem você vai conversar e dialogar quando você governa uma cidade.
Você tem que governar com todos. Então, esse negócio de dizer não falo com os petistas, não faço isso, não faço aquilo, não pode. Né? Se eu tivesse sido eleita prefeita de Cariacica, eu estaria conversando com todos os partidos, estaria procurando todos. Não pode, né, o gestor e a gestora se colocar nessa postura, nessa posição. Isso é muito antipático. Aliás, é uma característica, né, do atual governo, essa necessidade de mostrar uma antipatia, cara fechada. Por isso que eu falei, uma cidade que está entristecida, porque o gestor se apresenta assim, como se isso fosse uma coisa boa. Isso não é bom. É bom que a gente, né, esteja feliz com as coisas que a gente faz, que a gente demonstre isso e que fazer o bem, cuidar das pessoas, isso nos traz felicidade. E o que a gente vê é o inverso, né? O inverso disso. Então, o que eu estou dizendo é que há uma inversão de prioridades, há uma ausência de diálogo, e eles chegaram à conclusão que eles não tinham diálogo com a população porque passaram mais de 2 anos não conversando com o povo e agora criaram um movimento de ir às regiões, mas tentando imitar o orçamento participativo, que não é verdade. Aquilo é um encontro em que as pessoas apenas dizem o que elas estão precisando, mas isso não significa que vai ser feito. Por quê? Porque não é orçamento participativo. Orçamento participativo é quando você chega às regiões, é quando você demonstra os valores destinados para aquela região e a população escolhe. Ali não existe isso. Ali existe assim, eu quero isso, eu quero aquilo, e algumas pessoas que anotam. Assim como o Luciano Rezende fez em Vitória na época, o gabinete itinerante, depois ele acabou desistindo. É uma coisa, né, parecida. Aí vai os assessores todos. É uma coisa parecida com isso. Aí fica aquela fila anotando e as pessoas na fila dizendo o que querem. Não. Orçamento participativo são assembleias em que o povo sabe o recurso disponível e ele decide o que vai ser feito. E é deliberativo, isso é orçamento participativo. E eles sabem que não fazem isso, que não fizeram e que não vão fazer. Mas, chegando próximo da eleição, você precisa fazer uma maquiagem de que está indo, que está conversando. O que está acontecendo é muito isso. E você acha que o PT precisa, então, ter uma candidatura própria? Eu defendo, sempre defendi, já falei em outros momentos, em outras ocasiões, que o PT precisa ter protagonismo, e ter protagonismo significa ter candidatura. É o que eu estou dizendo, não sei quem vai ser. Né? Eu não estou me colocando, Célia é a candidata. Eu estou falando como uma afiliada do partido, como uma cidadã que sabe que o projeto que está, né, na gestão de Cariacica é um projeto que não cuida bem do povo. Cariacica é uma cidade entristecida e é preciso apresentar um projeto onde a definição de prioridades, quem decide é o povo. Pois é, e assim, a gente teve na última eleição, né? Para quem não sabe também, tá acompanhando aí, né? A Célia foi ao segundo turno contra o Euclério Sampaio, né? Que acabou saindo vitorioso há 3 anos atrás, né? E também há 2 anos atrás a gente teve a reeleição do Hélio Salomão como deputado federal mais votado do Espírito Santo, né, com 120 mil votos. Foi até uma surpresa para muitos. Ele falou, né, aqui, que ele teve que não foi uma surpresa. Mas o Hélder foi o ex-prefeito e é também, de alguma maneira, um símbolo de uma forma de gestão e tudo mais, como você vem, né, falando. Então também tem esse crescimento dessa força. Eu queria saber também assim, como é que está sendo, porque o partido está se rearticulando. E como eu falei que o Euclério também está se articulando, como é que você vê a possibilidade de composição, né, de alianças do PT, sendo o PT o cabeça de chapa, supondo, né? Como é que está? Porque o Euclério está tentando, né, trazer tudo para ele e a tentativa, né, era de ganhar de WO, né, de não ter uma competição. Puxar todo mundo para ele, não ter uma candidatura competitiva, que é algo que quem tem a gestão geralmente tem esse poder de distribuir cargo, de articular, de prometer coisas. Como é que você vê a articulação do PT para construir essa frente? Vocês vêm dialogando com outros partidos, com quais partidos? Ele faz esse movimento. Quando ele migra do União e vem para o MDB, que é um partido que está na base do governo Lula, é uma tentativa, né, de tentar minar as possibilidades de ter candidaturas fortes que se opõem ao projeto dele. Né? Ele está fazendo esse jogo. Hoje, se você olha o tabuleiro hoje, nós somos uma federação, PT, PCdoB e PV. Em tese, você tem 3 partidos. Eu, quando fui candidata, fomos nós e o Solidariedade. Hoje você já teria 3.
Você tem um pessoal que é um partido, né, que tem proximidade conosco, está na base também do governo Lula, fez a campanha do Lula junto conosco. Em Cariacica, institucionalmente falando, é o partido que mais apresenta né, as contradições e os grandes equívocos da administração. Falo institucionalmente porque o PT deveria ter feito, mas a presidência, como você já disse, não fazia esse papel. E o pessoal fez. Então, em tese, você teria hoje saindo, né, com uma candidatura com 4 partidos, já seria o dobro de quando eu fui candidata. É uma situação melhor. Obviamente que também, olhando para o tabuleiro, muitos candidatos daquela disputa hoje já se apresentam como aliados do atual prefeito, né? Eu acredito que nós vamos ter uma eleição com menos candidaturas do que foi aquela, e tendo menos candidaturas, né, acho que a apresentação de projetos, de uma certa forma, vai estar facilitada, né, porque diluía muito com aquele monte de candidaturas. Agora vai ter menos, não sei se 4, 5, quantas, né, vão persistir até o final. Dentre elas, eu penso que, como eu disse, o PT precisa ter protagonismo, porque existe um projeto a ser defendido, que é a defesa da democracia, que é a sustentação do governo Lula. Nós estamos vendo como o presidente Lula governa, né, mandando recursos para a cultura. Para você ter uma ideia, a Cariacica recebeu quase 3 milhões de reais, né, para uma secretaria de cultura que, né, não tem muita verba, historicamente, a gente sabe disso. Você recebe do governo federal este valor e vai receber mais agora da Aldir Blanc. É muito mais do que o que se destina na Lei João Bananeira. Né, é recurso significativo, mas a questão é como é esta gestão, né? Como colocar a cultura como essencial e importante. A gente sabe que a direita não gosta de cultura, e a direita tenta esconder, né? Tenta fazer outras coisas com esse recurso. Não estou afirmando nada, eu só estou dizendo que... Monumento em homenagem à Bíblia, por exemplo. Nada contra a Bíblia, sou cristã, mas é uma inversão de valor muito grande. Chamar isso de atrativo turístico não é... Né? Tô falando, repito, nada contra, eu sou leitora da Bíblia, mas... para uma gestão da cidade, fazer gestão da cidade é muito mais do que isso. Fazer gestão da cidade é muito mais do que fazer cultos, porque a nossa religiosidade é uma coisa muito preciosa, precisa ser valorizada, mas não pode se sobrepor à responsabilidade pública, onde eu preciso cuidar da cidade respeitando todas as religiões, respeitando as pessoas nas suas singularidades. É isso que eu estou falando, essa inversão de valores, né, ela é muito ruim. Isso não é bom para nenhuma cidade, e não é bom para Cariacica. Eu só vou botar uma questão importante. Eu li outro dia que a prefeitura está fazendo um leilão de um imóvel que fica às margens da BR-262. Este imóvel foi adquirido no nosso governo, eu era secretária de Educação, do prefeito. Foi um imóvel que nós adquirimos por um valor um pouco mais de 3 milhões. E ali nós deixamos o projeto concreto, imóvel projeto, que era para fazer ali criar Centro de Referência Integrado de Arte e Educação, um teatro, bibliotecas, espaços para as oficinas diversas, de cinema, né, de vídeo, de teatro, de dança, de música, estes espaços necessários para você fazer contraturno com os estudantes. Nós deixamos o imóvel e deixamos o projeto. Passou o governo de Juninho, não fez nada, e este governo está leiloando terreno. E um terreno que nós adquirimos por 3 milhões e alguma coisa, vale hoje mais de 8 milhões. Eles fizeram um primeiro leilão que não deu certo, agora vão fazer um segundo, reduzindo 25%, que vai dar 6 milhões e pouco. Vejam o que é um governo responsável. Quando nós adquirimos esse imóvel, até fomos criticados por alguns vereadores, mas olha olha como nós deixamos recurso. E dizem a boca miúda que está fazendo isso porque não tem dinheiro para cuidar da educação. Olha, nós pegamos uma prefeitura completamente quebrada lá atrás e com muito pouco nós fizemos muita coisa. Ele já pegou uma prefeitura estruturada e está precisando vender imóveis, vender bens da prefeitura porque parece que está faltando dinheiro. Aí há que se questionar que tipo de gestão é esta, né?
Eu queria perguntar um pouco assim também sobre as articulações para a Câmara Municipal. Você tem acompanhado, tem surgido pré-candidaturas, quem são os nomes? Porque o único representante, né, saiu do partido, então agora o PT não tem representação, né, e a federação vai ter que disputar aí. Como é que vocês estão fazendo essa construção, que vai ser importante também, de qualquer maneira, né, ganhando ou perdendo, como você falou, ter vereadores ali, né? O partido está fazendo um movimento chamado Diálogos pelo Espírito Santo. Recentemente, nós tivemos em Cariacica o nosso encontro lá na APAI, com a presença do nosso senador Contarato, com a presença do nosso deputado federal Helder, da nossa deputada Jaqueline, do João, da Irine, que são os nossos parlamentares. Aquele espaço da APAI ali em Campo Grande ficou pequeno para a quantidade de pessoas numa sexta-feira à noite. Né? E neste espaço, eu estou citando ele porque lá nesse espaço os nossos pré-candidatos já se apresentaram. Nós vamos sair com uma chapa muito bacana. Quem são os candidatos? Eu posso correr o risco aqui de esquecer alguns nomes e eu peço perdão a eles, mas eu vou citar aqui alguns nomes que já se apresentaram lá. Né? Nós temos a Sucena, uma jovem de Padre Gabriel, né? Com uma vida política muito promissora. Nós temos o Darcy Altuede pela Aurora, nós temos Vanderlei Thomas, que foi o meu vice, também vem candidato a vereador, Seu Pedro, de Castelo Branco, também lá se apresentou, Ailton Pereira de Flechal se apresentou. Estou tentando buscar aqui na memória, né? Não estou com minha agendinha aqui com os nomes todos, com os nomes todos aqui, não. Vou pedir desculpas aos meus companheiros. O Alexandre, sim, o Alexandre, que está fazendo também uma boa articulação, Alexandre Lemos também, isso. Temos mais outros nomes, mas peço perdão. Vai ter que depois dialogar também com porque, o na verdade, né, porque dessa vez nós não vamos ter que lançar aquela quantidade, né, de 20 tantos nomes, porque nós somos federação, tem os candidatos do PCdoB e os candidatos do PV. Né? Que em tese torna a chapa mais forte, porque você vai ter todo mundo concentrando nas suas principais peças. Isso, né? mas a nossa chapa é uma chapa muito bacana, posso dizer isso, com alternativas muito interessantes para o povo de Cariacica eleger uma bancada que, de fato, cumpra sua missão, né, constitucional de legislar e fiscalizar, né, tarefa dos vereadores. É a figura política mais perto do povo. Só que hoje, o que a gente está vendo em Cariacica é que eles acham que eles são líderes comunitários. Na verdade, não é que eles acham, né? A prefeitura criou esse modelo e desse modelo eles estão agindo assim. Infelizmente, hoje também se fez um desvio, se retomou uma política tão feia e tão ruim do passado que retornou, que é um loteamento. Unidade de saúde tal, o vereador que manda ali, ele que define quem vai dirigir. Gente, isso não é adequado, isso não é correto. Por isso que tem tanto problema na saúde, porque é loteado. E isso, quando nós encontramos, nós acabamos com isso. Na educação... Isso é loteio geralmente por bairro, né? O bairro do vereador, ele manda... Eu achei numa gaveta na Secretaria de Educação uma pasta onde eu tinha lá. Região tal, vereador tal. Ele indicava da pessoa da limpeza a direção da escola. Isso era péssimo, por isso que tinha muito problema. Nós acabamos com isso e melhoramos substancialmente a qualidade da educação do município. E, infelizmente, voltou isso. Na educação, ele não fez isso, né, de que o vereador está colocando, não, mas ele mudou a lei da gestão democrática em que, em última instância, é ele que coloca. E teve comunidade que elegeu diretor e diretora e o eleito não foi colocado, porque o prefeito não quis colocar aquela pessoa. Só para fechar, você, como na última eleição municipal, teve ali frente a frente, né, no tete-a-tete com o clérigo, nos debates né, do segundo turno, especialmente, o que você considera aí o calcanhar de Aquiles? Olha, sinceramente, Vitor, eu penso que, tendo passado a eleição, a gente podia, né, ter sentado, as pessoas podiam ter dialogado, vamos todos juntos pensar o melhor para a nossa cidade. Não, mas ele criou uma espécie de divisão, assim, com aquelas pessoas não conversam. E me incluiu nessa lista, né? Acho até que por conta dos debates que aconteceram, nós temos projetos diferentes, eu defendo as minhas ideias com muita ênfase. Eu fiz isso em um dos debates e parece que ele não gostou.
né? Teve uma reunião, as pessoas contam, né, para nós, teve uma reunião que ele disse assim, eu sei que tem petista aqui, eu quero dizer que eu não tenho problema com os petistas, só tenho com Helder e com Célia. Ô, gente, isso é ruim demais, né? Quer queira, quer não, somos lideranças, e as lideranças que pensam bem do povo, elas podem dialogar, elas são chamadas a dialogar, mas ali em Cariacica, Célia não pode ser chamada, mesmo que Célia seja especialista em área tal, Célia não pode ser chamada. Ou pessoas, teve um professor, eu vou citar o nome dele, porque ele tornou público, porque ele fez uma publicação. O professor Fabian foi convidado para falar de uma área que ele é especialista, educação de jovens e adultos. Ele foi num dia, no outro dia ele foi desconvidado. As pessoas não podem, né, chegar a determinados setores da prefeitura sem que passe por um crivo de que este pode ou este não pode, mesmo que essas pessoas tenham pleno conhecimento e vão contribuir para melhorar o setor que ele vai abordar, seja saúde, seja educação. Então, criaram isso em Cariacica, e isso é muito ruim. É o que eu falo da mordaça que está instituído lá, o que deixa as pessoas infelizes. Bom, obrigado, Célia Tavares. Foi o Política é Essa, o programa quinzenal do Século Diário, produção e locução minha, Vitor Taveira, apoio técnico do Cauã Elmer, aqui no estúdio 42B. Então, para saber mais notícias diárias, análise e outras informações sobre o Estado, séculodiario.com.br, e também acompanhe o Século Diário no YouTube e nas plataformas de áudio. É isso, obrigado, Célia. Obrigada, né? E parabéns por este programa em que a gente pode falar abertamente, né, do que a gente pensa, né? Isso é importante demais para a democracia. Valeu. Política S, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo.